Existem filmes que são um desserviço, existem filmes que são uns serviços extremamente importantes. E hoje nós vamos falar sobre um filme de 2013 dirigido por Mark Forster. E esse filme é sensacional. Eu estou a falar do filme World War Z, ou Guerra Mundial Z, né? Estava perdida nas palavras em inglês. Esse filme, nós temos pessoas como Brad Pitt como personagem principal, e apesar de todo o escândalo na sua vida privada, Brad Pitt sempre entrega ótimos filmes, principalmente na época. Nesse filme nós acompanhamos então a história de um mundo, né? A Guerra Mundial, como já diz o próprio título. Nisso, não é uma guerra mundial qualquer, não é a Rússia contra os Estados Unidos, ou isso e aquilo, não. É aquele tipo de guerra que nós gostamos, é o natural contra o sobrenatural. Esse filme entrega comédia, esse filme entrega glamour, esse filme entrega terror, suspense, mas não o suspense da freira, é um suspense bem feito. É aquele tipo de coisa que acontece que tu não esperas, envolve questões familiares, envolve de tudo. Nós vamos acompanhar a história de Gary e a sua família, que num dia normal, depois dele ter se aposentado do exército, né, da área militar, ele trabalhava especificamente para a área de pesquisa da ONU, ele já estava aposentado, saiu da parte militar, isso por causa da forma como a mente dele estava a ficar nesse trabalho. Então ele agora tem uma vida comum, ficar em casa, fazer panquecas para os filhos e etc. Ele estava a levar a família, a mulher para o trabalho, os filhos para a escola, e nisso vai acontecer um engarrafamento em que vários policiais, helicópteros, várias coisas estranhas vão acontecendo. E aí todo mundo se pergunta o que é que se passa. E o pior vai acontecendo até que o ex-colega de trabalho dele e amigo liga para ele e diz: olha, Gary, eu preciso que tu voltes, eu vou mandar um helicóptero, alguém te buscar. Numa situação extremamente complicada. Ele foi resgatado, ele e a família dele, mais um miúdo. Eles vão para a base e nisso ele vai ter que voltar a trabalhar. Mas ele vai desvendar uma coisa assim, milenar, porque esse enredo ele é maravilhoso. E eu não vou dar spoilers nessa parte, porque eu podia muito bem vos dizer o que é que se passou, o que é que não se passou. Mas eu acho bom não falar agora. Esse filme, ele entrega muita coisa, como eu já disse logo de início, porque esse filme me surpreendeu muito. Quem me mostrou foi o meu marido, eu não conhecia esse filme até bem pouco tempo. E eu amei o filme, porque não só eu tinha um pequeno preconceito com os filmes do Brad Pitt, porque ele realmente é um bom ator, mas será que tu não consegues separar o artista da obra, né? Tipo, a vida do artista da sua pessoa pessoal? Eu sou esse tipo de pessoa, mas esse filme merece os meus parabéns. Para esse filme eu dou uma nota de 10, porque esse filme é maravilhoso. Tem pequenos defeitos, tem como todos os filmes, né? Eu passando o pano. Mas esse filme tem muito mais do que simplesmente pequenos gafos. Ele tem a mensagem, ele tem o roteiro, ele tem o dinamismo, ele tem a direção, ele tem o suspense, ele tem a adrenalina. Ele tem vários pontos que faltam em vários filmes, principalmente os últimos filmes que eu fui trazer. Então, entrando provavelmente para a parte dos spoilers, se você ainda não assistiu, já sabe, vá assistir o filme se você não gosta de spoilers. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda muito no canal. Manda esse vídeo para alguém que gosta dos filmes do Brad Pitt ou gosta de filmes de terror e ação. Mas agora, esse filme basicamente começa nos mostrando a família do Gary, no caso interpretado pelo Brad Pitt, e a sua mulher, as suas filhas, a relação que ele tem, e uns pitacos daquilo que viria logo a seguir, que seria então a guerra. Porque pouco tempo depois ele leva a mulher para o trabalho, as filhas para a escola, e nisso acontece um trânsito que não é muito normal nos Estados Unidos, né? Principalmente em grandes centros. Só que nisso, o que acontece? Ela acaba por ver vários helicópteros a passarem, muitas motas de polícias também a passarem, e depois acontece um terremoto e vai um caminhão simplesmente a vuzar na estrada, a romper carros, a romper pessoas, enfim, aconteceu um monte de coisa. E aí ninguém tem muito o que falar, e ele simplesmente pega e começa a levar a família dele para fora dali, porque eles querem ir embora o mais rápido possível. Até que vai acontecer uma confusão e ele começa a ver aquilo que seria o vírus a se espalhar então no mundo, que são uma espécie de zombies, né? E eles vão se contaminando entre si. Sim, isso é o apocalipse dos zombies. E esse filme me surpreendeu muito, porque eu já estou cansada de filmes de zombies, eu já assisti todo tipo de filme de zombies que vocês podem imaginar, desde paródias, filmes de terror, filmes de ação, filmes até de romance, como A Morta-Viva da Minha Namorada, que é um clássico, um dia eu trago aqui para vocês. Porém, esse filme, ele tem uma pegada bem mais heróica, porque a jornada do herói, ela começa muito antes de tu pensares que ela começou, porque ela começa no início do filme. A ordem geralmente é: tu conheces o herói, depois ele passa pela jornada do herói, que é aquela parte difícil, de sacrifício e tal, e depois ele supera. Nesse filme não, eles literalmente trocam, porque enquanto a jornada do herói vai acontecendo, também nós vamos conhecendo ele, porque desde o início ele começa a ter problemas. A filha dele tem asma e tem ansiedade, então eles já estão sem medicamentos logo no início, ele tem que tentar acalmar a filha, ele tem que procurar medicamentos. Quando eles entram numa farmácia para procurar medicamentos, ele vai com a filha procurar medicamentos e a mulher vai com a outra filha buscar comida. Aparece um homem de arma lá na farmácia que lhe ajuda, mas em contrapartida, a mulher dele está meio que a ser
invadida, eu vou deixar esse termo aqui em aberto para vocês entenderem se quiserem, por dois homens, e ele parece que não sabe dar tempo com a caçadeira, ele tá cheio de ansiedade e não consegue. Então, várias coisas vão acontecendo nessa jornada do herói, até que ele pega e vai para um prédio, para ele poder ser resgatado, mas a cidade em que ele estava já estava infestada de zombies, e ele acaba por ir para casa de uma família, e essa família é mexicana. E essa família, então, eles têm uma menina, um menino e o casal. E eles, depois deles conseguirem sobreviver aquela noite e tal, o Gary lhes diz, olha, movimento é vida, vocês precisam sair daqui, se quiserem podem vir connosco, porque nós vamos ser resgatados daqui a pouco. O pai daquela família não concorda muito, e 5 segundinhos ou 10 segundinhos depois do Gary e a sua família saírem daquela casa, a casa dos mexicanos é invadida por zombies, e só o miúdo consegue se safar. Ela até chega a salvar a vida do Gary, posteriormente, antes deles serem salvos pela ONU. Depois disso, eles vão ser salvos pela ONU, e fica uma coisa toda muito bonita, eles entram pro navio e etc. Mas eu digo ao Gary, olha, se tu não nos ajudares a descobrir o que é que se passa, a tua família e tu, ó, vão para a vossa vida, se salvem, façam o que vocês quiserem, porque já não vai ser nossa responsabilidade. Ele então concorda por uma questão mais de sobrevivência dele e da família. Ele vai e ele conhece então o que seria a salvação, né? A pessoa que iria ajudar a descobrir tudo. Só que assim que eles pousam um avião na base, que eles deviam começar as primeiras pesquisas, pouco tempo depois, eles são atacados por zombies. E esse investigador, que seria a solução de tudo, ele se assusta. Pouquíssimo tempo depois, ele escorrega e morre. Gostaram? Então o Gary fica literalmente encarregado para investigar, saber, descobrir e procurar uma forma de salvar a humanidade. E essa jornada de herói ele leva para a Índia, ele leva para não sei aonde, ele leva para muitos sítios. Até o ponto de ele pensar que ele pode estar infestado. Até depois ele acontece um acidente na Índia, em que ele quase é morto, porque aquilo é uma invasão belíssima. Vou dizer, aquela invasão que aconteceu na Índia é belíssima. Eu me pergunto como é que hoje não conseguem fazer vídeos com essa direção, porque aquilo foi lindo, aquilo foi, assim, maravilhoso. Depois disso, então, ele e mais uma soldada que ficou ferida, que ele salvou, eles vão com o avião. E nesse avião tem um zombie que vai infestar toda a área VIP do avião. Todo mundo que pagou muito para estar naquele avião vai ficar infestado. E o Gary tem a ideia de pôr um monte de malas para fechar a passagem. Só que nisso, um branquinho, né, um playboyzinho, ao fechar a barraca, ele deixa cair a mala para o outro lado. Todos eles ouvem o barulho, começam a prestar atenção neles, e eles meio que vão ser invadidos. Então o Gary tem a ideia maravilhosa de soltar uma bomba no avião. Aqui é todo mundo vai morrer, que todo mundo morra, mas que morra de uma certa forma. Ele então faz isso, acontece um monte de coisas, ele está ferido. Ele chega a um antigo laboratório e nisso ele fica hospitalizado 3 dias. Enquanto isso está acontecendo, a família lá, não, a família do Gary foi expulsa para não sei onde. Então ele acorda e tem toda aquela coisa de identificação, não sei o quê. E ele descobre mais ou menos o que é que se passa e como é que pode salvar as pessoas. Que basicamente os zombies não atacam quem já está doente. Por exemplo, se tu tiveres sida, se tu fores deficiente, enfim, tu já não vais ser atacado por eles vão te deixar tipo, foda-se. Então, ele pergunta se eles têm tipo vírus lá para contaminar as pessoas. Que é muito aquela teoria da saúde de que nós não combatemos doenças com curas, mas sim com outros vírus que talvez o nosso corpo já esteja acostumado ou que ele não está ativo para combater aquele. É uma coisa confusa, mas é uma coisa que realmente acontece. E esse filme já é uma militância, como vocês podem ver. Então, eles têm que buscar os vírus numa ala, que é a ala B, que está infestada de zombies. Gostaram? Então, ele vai para lá, ele é o único que consegue se safar, porque os outros fogem, voltam para a parte em que não tem zombies. E ele consegue chegar no laboratório em que estão os vírus, ele se insere lá e disso ele se injeta. E ele passa livremente. E acontece uma das coisas mais belíssimas, que é quando ele está tomando um refrigerante e todos os refrigerantes vão todos tipo cair. E ele passa por os zombies como se fosse nada. Assim como ele tem passado por todos os problemas da sua vida como se fosse nada, né? Então, depois disso, eles descobrem a cura. Ele vai ter com a família dele, lá onde eles estavam. E o filme meio que termina ali com toda a cura. Vai ter aquela repercussão de a ONU mandar helicópteros com guarnições, as pessoas que se safaram a ligar para os outros, a dizer, olha, tem alguém a me ouvir, eu estou vivo, não sei o que. Então, esse filme, ele é lindo. Ele tem uma construção narrativa maravilhosa. É 10 de 10, sinceramente. Se você gosta de filmes de terror, gosta de filmes de ação e principalmente gosta de filmes de guerra, esse é o filme indicado. Esse filme é perfeito. Além desse filme, eu indico um outro filme, que dessa vez não é de terror, ele é somente de ação e é baseado em factos reais,
que eu vou deixar aqui, que se não me engano chama-se Deep Waters, que eu já falei aqui no canal. Então é isso, nos vemos num próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão de filme para eu assistir e falar, deixa aqui, me siga nas redes sociais, que se vocês ficam por aqui, vocês perdem muita coisa, que por lá eu faço piadas, eu falo sobre outros filmes. Enfim, tá bom? Ficamos por aqui.